Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, o CRC-RJ. Eu sou Maurício Luz, estou coordenador da Comissão de Escritórios Contábeis do CRC-RJ. Dando continuidade ao nosso projeto Outubro LGPD, realizado todas as terças e sextas do mês de outubro, onde trazemos especialistas para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, direcionada a cada área de atuação da contabilidade. Hoje falaremos sobre a LGPD e seus impactos nas atividades condominiais. Antes de apresentar nosso querido e ilustre palestrante de hoje, darei alguns avisos. Você está preparado para a nova era contábil? Venha participar deste maravilhoso evento online, totalmente gratuito, que acontecerá entre os dias 17 e 18 de novembro, com uma programação especialmente preparada para profissionais, empreendedores, jovens recém-formados e estudantes. Garanta já a sua vaga. Inscrições pelo site do evento, que será disponibilizado aqui no chat. Lembramos que será disponibilizado ao final deste evento o link para que todos possam inserir as informações para a emissão do certificado de participação desta live. Então, fiquem conosco até o final para acessar este link. Ele será divulgado também aqui no chat, no canto direito, e ficará disponível para preenchimento por apenas 1 hora após o término da nossa live. Nossos cursos estão em formato EAD. Não perca esta oportunidade de se atualizar neste momento tão delicado. Acesse o nosso site e confira os temas disponíveis. Lembramos também que o CRC-RJ está presente nas redes sociais. Lá, divulgamos a agenda de lives, cursos e muitas outras informações relevantes para a nossa categoria. Convido a todos a seguir o perfil nas redes e acompanhar as ações em prol da nossa categoria. Nosso aplicativo CRC-RJ está disponível para download e é o CRC se atualizando e se adequando com a categoria. Ative as notificações e fique por dentro das novidades. Agora, vamos iniciar a nossa live. Bem, hoje teremos como nosso moderador, nosso coordenador da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC-RJ, presidente de interiores do nosso conselho, um empresário contábil, Dr. Rafael Machado. Fala aí, Rafa. Obrigado, Maurício. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui participando de uma live tão importante, tema de extrema importância aí para nós que trabalhamos no meio contábil. Trouxemos hoje o André Junqueira, que é um cara espetacular, conhecido aí para quem milita na área condominial como Mister Condomínios, cara fera que vai esclarecer aqui todas as dúvidas na seara condominial. Desde já eu já agradeço o convite. Maurício, obrigado por me trazer aqui para participar com vocês. André Junqueira, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui participando de uma live com a gente para falar de um tema tão importante. Seja bem-vindo. A palavra é sua, meu amigo. Boa noite a todos. Cumprimento o Rafael, cumprimento o Maurício, todos que estão aqui. Eu que agradeço, né? É o seu prazer estar aqui. Né? O Interajo é bastante. A gente tem um grupo de WhatsApp que é um dos poucos grupos que eu. Na verdade, é o único grupo que eu sou administrador. Né? E sou administrador, lógico, porque a minha noiva é a outra administradora. E o Rafael está lá, é o grupo estudando condomínios, né? E aí o Rafael sempre compartilha questões relativas à parte condominial, né, que afeta as atividades dele e tudo, então a gente interage bastante. E eu sempre costumo falar que essas lives, né, termina sendo o encontro de amigos que a gente não consegue fazer, né, hoje por conta de pandemia e tudo, então a gente para e nesse momento, né, e me dá um pouco de descanso, né, por mais que seja trabalho, né, LGPD, a gente trabalha com isso, né, para a gente é um prazer falar, tá? E estando aqui no canal ainda do Conselho Regional de Contabilidade, para mim é uma grande honra, né? Essa interação de profissões é muito importante. Não existem ilhas isoladas, isso não existe. As disciplinas se interligam, né? Desde cada um, claro, cada um na sua especialidade, mas
interação. Sem interação, nada é eficiente. E nessa parte condominial não é diferente de qualquer outro segmento, né? Nós precisamos nos debruçar, e aí todas as diferentes áreas, contabilidade de vocês, advocacia, né? O Rafael também é formado em direito, né? Vocês assim, tem vários também, várias graduações, né? No meu caso, não. Eu não tenho tanta inteligência, amigos. A minha foco é somente no direito, né? A minha formação é somente no direito. Mas é nessa relação que a gente realmente termina entregando tudo de forma completa. E a LGPD, ela afeta diversas áreas. Diversas áreas. Mesmo no condomínio, mesmo que possa, talvez, cabe muita discussão, não ser tão complexo quanto uma empresa, tem minhas dúvidas, tá? Em algumas questões, eu diria que é até mais complexo do que empresa. Mas eu não vou entrar nessa seara. Nós temos que ter um olhar cuidadoso em cada ponto de coleta de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que a sua essência ela não é novidade. A questão da cautela que eu tenho que ter com o dado pessoal que eu coleto. Isso não é novidade. Eu já tenho disposições no Código Civil que protegem os dados pessoais, a parte de direitos de personalidade. Então, isso não é nenhuma novidade. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá uma nova roupagem, ela ratifica e cria um mecanismo de proteção e defesa, e essa redundância não é à toa, proteção e defesa, muito parecido com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, do titular de dados. Tá? E é nisso, assim, eu inicio, eu estava numa outra live há algumas semanas, e também LGPD focada em condomínios. E uma síndica absolutamente revoltada escreveu no chat, né, ali em tempo real, dizendo que, assim, claro, a opinião dela, não me senti de forma alguma ofendido. Ela dizendo que a Lei Geral de Proteção de Dados era uma invenção de advogados porque aí inventa mais um filão. Eu acho que essa foi a palavra que ela usou, para que os advogados cobrem honorários, é mais custo para o condomínio. Quem que inventou um negócio desse? Né? Amigos, olhando um pouquinho o macro, se você olhar realmente do ponto de vista de quem é obrigado a atender a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é o empresário, talvez o condomínio, né? Eu discordo que o condomínio se aplique tudo da Lei Geral de Proteção de Dados, mas sou minoritário nisso. Mas todos defendem o contrário, que a Lei Geral de Proteção de Dados é plenamente aplicável para condomínios residenciais e tudo mais. Essa que é a maioria do entendimento. Mas pense, você como titular de dados, você é o dono do dado pessoal. Ontem eu recebi uma uma mensagem do WhatsApp, dizendo o seguinte: André Junqueira, você da Coelho Junqueira e Roque Advogados, a gente queria que você participasse de uma pesquisa por causa disso. A primeira pergunta que eu fiz é: onde você conseguiu o meu telefone? Aí eu perguntei: onde você conseguiu? É porque tem uma seguradora que tinha esse dado, compartilhou com a gente, e para fins dessa pesquisa. Aí eu perguntei: que seguradora? Que seguradora? Não podemos divulgar porque é contrário ao nosso código de ética. Né? E aí vai perguntando, e diz, mas você sabe que vocês estão contrários à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu estou te pedindo a informação, qual foi a origem desse dado. Quem compartilhou o meu dado pessoal com você? E ali estava falando que era uma pesquisa, e eu perguntando, qual que é a finalidade da pesquisa? Não, no final da pesquisa você vai saber. Aí o que é isso? Tá tudo ao contrário. E, amigos, esse é só um pequeno exemplo do que, na verdade, nós sofremos ao longo dos anos. Tá? A Lei de Proteção de Dados, ela não é feita para o condomínio, não é feita para a empresa, não é feita para o contador, para o advogado, é para a pessoa física. Nós aqui, o Rafael contador, o Maurício contador, o André advogado e jogador de videogame, é a pessoa. Tá? Então, a gente tem que ter esse olhar.
E o primeiro ponto que a gente tem que ver é olhar para si mesmo, né? Meu escritório está adaptado para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aqui, claro, no nosso tema. O condomínio está respeitando os dados que coleta? Essa é a primeira ideia, amigos. A gente entender o porquê da lei. E aí a gente ir para os detalhes, tá? Assim, tem vários pontos que eu vou levantar, não, mas fica à vontade, deixo vocês à vontade para provocarem, tá? Do chat, quem quiser provocar dúvidas e tudo mais. Aqui o objetivo claro, se quiserem, eu dou uma palestra, eu fico falando horas e horas, mas eu sou advogado. É um risco vocês me autorizarem isso. Eu fico aqui falando horas e horas. Mas, conforme vocês forem sujeitos com as polêmicas e as dúvidas, eu vou respondendo sem sombra de dúvida, porque não falta dúvida e continuaremos com dúvida. Tá? O outro ponto também, ó, já falando demais, tá? Se você não me interromper, eu vou falar. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela começou a ser criada, mas ela não foi criada e não está em funcionamento. Até ela ser criada, muita dúvida vai acontecer, que provavelmente vai desaguar no judiciário, nos escritórios de diferentes prestadores de serviço. Vou começar a perguntar para vocês, para o contador, posso pegar esse dado? Posso compartilhar esse dado? Aí disse, você perguntar, vai perguntar para o advogado, vai perguntar para o TI, lógico, né? Muitas dúvidas. E mesmo depois da Autoridade Nacional ser criada, teremos dúvidas, porque cabem muitas interpretações. Tem questões realmente, e na parte de condomínios, só focando na parte de condomínios, tá? Não estou entrando nas outras áreas, tá? Eu estou bem segmentado aqui, mas já é o suficiente, já tem confusão suficiente aqui para a gente poder falar bastante. E aí, nisso, cada live, cada palestra, cada aula é valiosa. Então, eu participo, né? Tento, dou a minha opinião, né, das questões, mas escuto muito todos os que falam a respeito para poder aprender. Todos estamos aprendendo. A Caroline está colocando aqui no chat, eu vi aqui, perdão, ela mencionou aqui no chat, porque a gente teve um encontro hoje cedo no Ibradim também, sobre LGPD. Isso mesmo, Caroline. Não falta assunto, né? Essa é a realidade. E condomínios, tem muitas dúvidas, a começar, como eu disse, pela própria aplicação da lei. É verdade, André. Deixa eu começar aqui te fazendo uma pergunta. A gente sabe que essa lei, como você disse, todos nós temos dúvidas e vamos aprender aí no dia a dia. O que você pensa em relação aos síndicos hoje? Será que os síndicos eles estão preparados hoje para atender a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados? Sendo curto e não grosso, curto e gentil, não estão preparados para isso. E eu posso falar isso olhando para a minha classe. A advocacia também não está pronta para isso. E acredito outras profissões também não estão prontas para isso. O que nós temos são alguns grupos, por exemplo, empresas que já trabalham com coleta de dados, Google, Facebook, essas redes, elas já estão mais ou menos adaptadas. Elas só não estão adaptadas se não quiserem, porque é o negócio delas, né? Agora, um síndico de condomínio, se você for falar para ele, e é por isso a resistência e até a indignação daquela síndica que estava assistindo aquela live. Ela, quando fez algum curso de administração de gestão de condomínios, em nenhum momento teve uma disciplina falando de proteção de dados, TI, firewall. Não. Então, quando fala isso, e a Lei Geral de Proteção de Dados não é só tecnologia de informação, tem muita coisa que não se sabe. Então, em geral, os síndicos não estão. E aí, prolongando nessa sua pergunta, Rafael, os síndicos ditos profissionais externos também não estão. Também não estão.
que são aqueles ditos profissionais, porque se espera deles uma qualificação maior, e, sem dúvida, em média, é sim mais qualificada do que um síndico orgânico, um morador. Mas também não estão prontos, e eles são obrigados a atender, a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na atividade deles, mesmo que eles não tenham pessoa jurídica constituída, hein? Profissional autônomo, mesmo não estabelecido, tem que cumprir os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma mudança drástica. Então, doutor André, eu primeiro queria até passar para todos que estão nos vendo, o doutor André é coordenador do Grupo de Trabalho de Condomínios da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, doutor André, a gente tem até medo de fazer as certas perguntas, mas eu vou fazer a pergunta porque com certeza é a dúvida de todos. Vamos lá. Com a instituição da Lei Geral de Proteção de Dados, as convenções sofrerão alguma alteração, terão que ser feita alguma inclusão, ou as convenções, elas permanecem inalteradas e toda essa mudança pode ser feita através de assembleia, nas atas? Seria essa última opção, tá? Via de regra, eu não vou precisar adaptar uma convenção, salvo eu localizar alguma cláusula que seja tentatória, algum princípio, alguma ordem da Lei Geral de Proteção de Dados, que, se for bem atingida, provavelmente não terá esse problema. Por quê? O direito de personalidade já estava previsto no Código Civil. Se tem alguma menção ali em relação à privacidade do condomínio na convenção, o que não é muito comum, algo talvez tenha que ser alterado. Mas, na grande maioria, para não dizer todos, o que eu precisaria fazer é um regimento. Um regimento para definir ou ratificar aquilo que o condomínio já faz em relação a todo o procedimento de coleta de dados. Por que você coleta esse dado? Ou seja, a finalidade, uma das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, onde você guarda, quem manuseia, quem pode ter acesso. Isso tem que estar bem organizado, delimitado, e não vejo outra forma de ser internalizada isso no condomínio sem assembleia. Sem uma assembleia falando isso, né? Com quórum até simplificado. A maioria dos presentes. Mas a assembleia. Cabe ao tomar essas decisões. Então, podemos dizer, então, que os novos condomínios que estão sendo constituídos, eles podem incluir essa nova regra em suas convenções. E os que já estão constituídos poderão fazer essa adequação nos regimentos internos através das assembleias. Seria isso? É porque tem alguns síndicos nos assistindo que, com certeza, essa dúvida é deles, porque como o condomínio é uma coisa que ela é regida com várias normas para disciplinar o comportamento do dia a dia dos moradores, das pessoas, proprietários, né, visitantes. Então, quer dizer, eu vejo que a grande maioria dos condomínios, síndicos, não estão preparados, nem conhecem essa legislação e não estão dando a mínima importância para ela. Por enquanto, não estão dando. Até quando começar a vir o efeito punitivo, e aí sim eles vão passar a querer resolver, aí já é tarde demais. Então, a Comissão de Escritórios do Conselho Regional de Contabilidade, ela, na preocupação em querer passar para a sociedade, né, profissional, contábil e a sociedade, de um modo geral, nós nos preocupamos com os temas. E esse tema de condomínio é muito relevante. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi feita para a sociedade, para a pessoa física, né? Proteger os seus dados, proteger sua integridade, proteger as suas informações. E o condomínio trabalha com informação. Então, os regimentos internos, eles, para serem adequados, a administradora tem que estar preparada e o síndico também tem que estar preparado. Como o senhor vê isso? O senhor acha que... Bom, porque o senhor, como coordenador de uma comissão de trabalho, né, na área de condomínios, dentro da Ordem dos Advogados, o senhor deve ver muita coisa. O que o senhor
tem a dizer, que possa passar orientação para os síndicos que estão nos ouvindo agora, para os administradores de condomínio, para os contadores que fazem a contabilidade condominial, com relação a essa nova mudança? A primeira sugestão é evitar incluir regras de coleta de dados na convenção. E por que isso? Principalmente porque nós teremos algumas mudanças de entendimento. Hoje de manhã a gente estava discutindo, né, alguns estão até presentes aqui, vão lembrar, na reunião que eu estava na Comissão de Condomínios do Ibradim, a gente discutindo a questão, vamos regulamentar dentro da Assembleia, dentro de um regimento, em que situações o condomínio pode ter acesso às filmagens do condomínio. Se eu coloco na convenção que todo condomínio pode ter acesso a qualquer filmagem a qualquer tempo, se por acaso o entendimento que prevalecer não for esse, for de que o condomínio só pode pedir a filmagem se for, como alguém até colocou na reunião de hoje, se for somente uma filmagem dele mesmo, sem mais ninguém, ou mediante pedido de juiz ou autoridade policial. Se você já aprende isso na convenção, você vai ter uma cláusula que depois você só altera com 2/3. Mas se você coloca no regimento interno, quórum simplificado, conforme o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, eu consigo ali trabalhar, né? Então, essa é a dica, fugir da convenção e trabalhar bem em regimento interno, porque essa é uma regra do dia a dia, né? E a segunda dica que eu dou é não se aventure. Não se aventure. Se você não domina a matéria, poxa, André, você falou muito bem na sua aula, eu já estou sabendo tudo de LGPD. Amigos, não é bem assim, né? Às vezes a gente fala assim, com uma certa segurança e transmite uma certa segurança, mas às vezes isso é falso. Falso no sentido, não que eu estou mentindo para alguém, mas não é tão simples. Às vezes a gente tenta simplificar, falando uma live, resumindo, encurtando, mas não é assim tão simples, né? Então, por isso é muito bom estudar muito e ver que tem experiência. A verdade é que, assim como eu, quem que me ensinou isso? Eu estou estudando essa lei já tem 2 anos. E vou dizer, comecei atrasado, porque tem gente que já estuda há muito mais tempo. Tá? Eu comecei a estudar agora, eu sou especialista. Eu não sou especialista estudando 2 anos essa bendita lei. Tá? Então, na hora de aplicar, ver com cuidado. E não tem como evitar uma consultoria de TI se você usa qualquer equipamento informatizado. E por que eu digo se você usa? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados também é aplicável, mesmo que eu não tenha coleta digital de dados. O seu livro de reclamações do condomínio é um ponto de coleta de dados. Eu posso exigir como titular de dado, eu sendo um morador, um condômino, dizer o seguinte: onde que esse meu dado, olha a reclamação que eu deixo, onde que fica guardado esse livro? Quem tem acesso a esse livro? Quanto tempo que esse livro fica arquivado? Questão simples, né? Cotidiana, corriqueira, dentro da proteção de dados. Eu quero proteção do meu dado. Ali tem informações que podem me afetar, me prejudicar, podem ter dados sensíveis. Então, há condomínios, né, o sistema de monitoramento dele de câmera é compartilhado com moradores. Como fica nessa situação? Vai ter que ter autorização expressa para todos ou não tem relevância nenhuma esse tipo de compartilhamento? Não há problema, pode ser feito? Como é que seria? Veja que essa que foi a discussão que a gente estava tendo hoje, tá? E há muita divergência. O que eu ver da maioria dos advogados, eu não sou minoritário em quase tudo, amigo, mas tem algumas coisas que eu defendo teses que eu acho que a maioria, acho que eu sou maluco, né? Mas boa parte dos colegas advogados, e com um respaldo formidável, pedem, por exemplo, que só vou liberar filmagens, essa vigilância, com autorização judicial ou da polícia, requisição policial. Isso significa que esse tipo de vigilância, nesse entendimento, não pode existir.
o condômino não pode ter aquela vigilância que nós sabemos que existe, aquela que o condômino pode ver pelo próprio celular as câmeras do condomínio, que ele pode ver até numa sua unidade, está lá no interfone já uma TVzinha, um monitorzinho, ou um monitor ali improvisado para ele poder ver as áreas comuns do condomínio, dentro de uma ideia do seguinte: se o síndico pode ver, todo mundo pode ver, né? Mas existe essa tese muito forte. E aí, respondendo o seu questionamento, tem que mudar isso? Na minha opinião, não. Por quê? Porque o condômino ele é titular de fração ideal e ele faz parte do condomínio, que é o controlador da coleta de dados. Cabe a ele decidir isso. O que eu recomendaria eu recomendaria enfaticamente, tem que ter uma assembleia prévia autorizando essa forma de coleta e acesso de dados. Não posso... tá tudo liberado. Tá bom, você passou isso pela Assembleia. Ou não está liberado? Só vou liberar com requisição policial. Passou isso pela Assembleia? Se não passou, agora é importante passar. Exatamente para que você tenha uma divisão clara de responsabilidade. Quem está decidindo é a Assembleia. É a coletividade. Não é o síndico ou somente o conselho. André, deixa eu te fazer uma pergunta que ela está relacionada aí à maioria do medo, né, das pessoas, que são os valores altos de multa. Isso que eu vejo hoje, que é o maior pavor das pessoas, das empresas que precisam se adequar. A gente sabe que os valores são altos. Qual o tempo que você acha que essas multas, na prática, elas vão passar a ser aplicadas de uma forma efetiva? Essa fiscalização ela vai ser aplicada principalmente nos condomínios. Assim, a minha opinião é que os condomínios não sejam a prioridade no primeiro momento, mas para chegar nos condomínios, qual prazo você chutaria, assim, pela sua experiência, que a fiscalização ia começar de uma forma mais severa e as multas iam iniciar aí a aplicação delas? Por questão realmente da burocracia legal que foi criada, de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que ainda não existe, não está em pleno funcionamento, ela é que aplica essas multas, mas ela não existe ainda. E as multas só podem ser aplicadas após agosto de 2021. Só que, para serem aplicadas, a própria lei diz que, antes disso, a lei tem que ser regulamentada via consulta pública. Ou seja, eu só prevejo, tá? Estou fazendo aqui um exercício bola de cristal, não tenho uma bola de cristal aqui, mas finge o que eu tenho. Eu acredito que só a partir de 2022 nós veremos essas multas, na minha opinião. Mas fugindo dessas multas, o que pode acontecer? E aí que eu acho que é mais possível. Eu acho difícil realmente que um condomínio, focando aqui na nossa parte, né, que um condomínio fique sob o radar da ANPD. Eu acho muito difícil. A não ser que seja um condomínio de shopping center. Aí tudo bem. Grandes complexos condominiais. Pode até ser. Com fins não residenciais. Acho que isso até pode ficar sob o radar da ANPD. Mas o condomínio residencial, ou até um não residencial só de salas comerciais, acho difícil. Mas pode acontecer via denúncia. E é isso que é uma prática nossa, e vocês sabem disso. Né? O que a gente vê quando tem problema de obras? É a prefeitura que fiscaliza e pega alguma obra irregular no condomínio? Geralmente não é. É o próprio condomínio que denuncia. Né? E é assim que funciona. E é assim que eu acho que deve acontecer. O artigo 22, se não me engano, da Lei Geral de Proteção de Dados, já deixa bem claro que, a partir que ela começa a vigorar, e já está vigorando, o titular de dados já pode buscar tutela, a proteção para os seus dados. Ele já pode acionar Ministério Público e Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ou até mesmo o Ministério Público, pode requerer que sejam aplicadas multas com essas bases legais. E o juiz pode. O juiz pode fixar penalidades ali para que haja cumprimento da obrigação legal. Então, aí é possível. E aí, nesse caso, Rafael,
pode ser que aconteça antes de agosto de 2021. Como nós já estamos vendo, não em condomínios, mas já estamos vendo os precedentes, né? Contra a construtora, né? Provocando empresas que coletam dados, usam dados. A NPD nem existe ainda, mas eu já posso utilizar isso e pedir que o juiz aplique uma penalidade. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Rogério Carvalho. Ele diz: boa noite, André. Condomínios inadimplentes, em relação à administradora do condomínio, a elaborar os seus balancetes, ela possui algum fundamento legal para expor o nome ou o valor devido desse morador? Excelente pergunta. Boa noite, Rogério. Né? Seguinte, ela tem respaldo? Sim, exercício do dever legal dela, obrigação contratual. Eu não posso sonegar informações financeiras daqueles que eu tenho que prestar contas. A administradora, claro, ela não presta conta diretamente aos condôminos, mas ela presta serviços auxiliares de administração ao condomínio. Então, ela faz aquela função. Se ela não, por exemplo, passa essa informação, ela está sonegando informações essenciais da inadimplência. Ela pode não colocar no balancete, colocar de outra forma, isso é livre. Né? A forma de o balancete não precisa constar essa informação obrigatoriamente. Mas eu gostaria de ver, sim, essa informação no balancete que eu recebo periodicamente. Como que é a cautela que eu tenho que ter? Essa correspondência só pode ir para condôminos ou pessoas que o condômino autoriza. Então, eu não posso abrir esse balancete e colar no corredor. Aí eu não posso. Mas está fechado. Eu mandei ele para a unidade, que é para onde o condomínio me mandou encaminhar, está perfeito. Tá? Então, isso é até uma lenda urbana que existe de que eu não posso expor o inadimplente. É verdade. Não pode expor o inadimplente a terceiros que não têm nada a ver com essa relação. Agora, a informação da inadimplência era uma informação contábil, financeira. E aí o titular de voto não vai ter acesso a essa informação? Lógico que vai ter. Aí pode ter nesse balancete ou em qualquer outro documento que isso fique claro. Então pode estar no relatório da administração, de outra forma, pode não estar assim no balancete, mas está lá na prestação de contas, mas tem que estar. Essa informação não pode sumir. Entendi. Dando continuidade a essa pergunta que fizeram, acredito que deve ser a curiosidade de alguns síndicos. Em caso de assembleia de prestação de contas, como fica a exposição de algumas informações de condôminos? A lei, ela também atinge dentro da assembleia? Ou ela só fica da porta da assembleia para fora? Como fica? Olha, não tem como nós excluirmos qualquer ato jurídico, qualquer negócio jurídico da Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem. Isso significa que a Assembleia, as informações que se passam ali, que são faladas, que são gravadas, que são registradas na ata, gozam de proteção, sim. Só que aí, então eu não posso falar de determinados assuntos? Não podem. Porque se forem pertinentes, é a mesma justificativa da pergunta anterior. Eu estou no exercício do meu direito ou dever legal. Eu tenho legítimo interesse de discutir essa situação. Ao condômino, vou dar um exemplo. Dado sensível. Numa assembleia, eu estou julgando a conduta de um condômino que saiu pelado pelas áreas comuns. E aí eu mostro fotos aos condôminos para demonstrar, para justificar o ato do síndico que aplicou a multa. Ele está apresentando a prova perante os condôminos que vão julgar a conduta, vão ratificar ou retificar a multa, e aí eu apresento a prova. Olha o condômino pelado. Condômino pelado, nu, né, como veio ao mundo. Olha o dado pessoal sensível. Ali eu estou vendo a cor de pele dele, né, dependendo ali eu consigo já presumir a orientação sexual dele, dado pessoal sensível, que gosta de mais proteção ainda. Dependendo ali da foto, tem também algo menor, estava ali, foi pego ali naquela foto. Olha, o dado de criança ou adolescente que gosta de mais
proteção ainda. Para contra dados pessoais sensíveis. Mas eu não vou julgar mais isso numa assembleia? Não. Eu tenho toda essa justificativa. O condomínio, e dando um exemplo nesse caso específico, eu estou julgando a conduta de um condômino que infringiu o artigo 1336, inciso 4. Andar pelado em áreas comuns é contrário aos bons costumes. No mínimo. No mínimo. Eu estou julgando essa conduta. Para julgar essa conduta, eu tenho que ter a avaliação da prova. Ah, não, eu vou rasgar a prova. Então não tem mais como punir. Então isso vai continuar normal. Vocês vão continuar fazendo. A diferença é que vocês vão ter que colocar isso protegido. Esse livro de atas, se constar, não é muito comum isso. Mas numa assembleia virtual isso é extremamente comum. É até a regra. Se constar essas fotos na ata, quem tem acesso a esse livro de atas? O porteiro consegue ver? Aí o porteiro vê ali a pessoa pelada. Opa, por que o porteiro precisa saber? Ele não precisa saber disso. Aí é a questão, e é um dos elementos essenciais do seu programa de proteção de dados. É aquele relatório de impacto quanto a vazamento de dados. Como que você protege esse dado? Onde que está guardado esse seu livro de atos? Porque tem informações financeiras, mesmo, essa é bem polêmica, né? Mas mesmo as informações financeiras, você pode divulgar para Deus e o mundo? Isso não diz respeito a pessoas fora. Tem que estar protegido, tá? Então, é tudo. Isso vai. Para nós, advogados e contadores, a gente já está acostumado com essa burocracia. Porque as nossas profissões são formais, né? Elas são rígidas, né? São pragmáticas. Mas a realidade é que, com a proteção de dados, isso deixa bem claro como que você tem que ser pragmático em qualquer atividade. Qualquer atividade. Então, tudo isso tem que estar bem guardado, bem organizado, né? Que é a característica do contador, né? Que é de vocês. Né? Mais do que do advogado. André, eu vou aproveitar a oportunidade aqui e agradecer a presença do Elias, nosso vice-presidente administrativo, Ronaldo, delegado de Resende, e a Márcia, aí, membro da nossa comissão de contabilidade condominial. O Ronaldo, ele é delegado da cidade de Resende, aqui do CRC, ele faz uma pergunta que eu interpretei dessa forma, em relação ao que você falou agora, as empresas terceirizadas que têm acesso ao sistema de câmera. A responsabilidade seria de quem? Se vazar um dado sensível, do condomínio ou da empresa terceirizada pelo acesso, como ela tem acesso 24 horas ali? Essa hora que os nossos clientes começam a chorar, né? Responsabilidade solidária, tá? Você é o tomador de serviço, você é responsável por como que cada um dos terceirizados coleta os dados que o fazem com sua autorização e para atender o seu interesse. Então, se ele coleta o dado, ele está coletando o dado, ele é o controlador do dado? Não. Quem é o controlador do dado ainda é o condomínio. Só que ele é o operador. Ele está operando conforme aquilo que você determinou. Você o contratou para operar esse dado. Para quê? Para me segurar, para me proteger. Né? Segurança patrimonial, pessoal, perfeito. Está no seu legítimo interesse. Mas você que tem que exigir, e isso é algo que a gente já está começando a se exigir, quando você contrata o terceirizado, pergunta para ele, qual que é a sua política de proteção de dados? Eu estou te contratando, como que você vai proteger o meu dado? Tá? Isso para qualquer empresa, tá, amigos? Escritório de advocacia, contabilidade, todo mundo, tá? Então aí eu tenho que tomar cuidado. Se vazou um dado, pode acontecer mesmo, nada é absoluto. Vocês acham que vão ter proteção absoluta? Então, lamento, vocês estão na Alice no País das Maravilhas. Não tem. O que você vai ter, você vai mitigar riscos. Você vai exigir isso do seu terceirizado. Se acontecer algum vazamento, se você exigiu todas as cautelas contratuais, periódicas, de relatório, se você exigiu isso, no momento do vazamento de dados, você vai demonstrar para o titular do dado que, olha, eu tomei todos os cuidados possíveis. Tá? Eu exigi, ó, a falha foi ali dele, tudo mais. Você ainda pode ter que responder, mas pelo menos você pode depois mandar a conta para o real responsável, via direito de regresso. Tá? Mas o titular do dado pode processar quem ele quiser. Porque sendo a responsabilidade solidária, ele processa o tomador de serviço ou o prestador de serviço. Tá? Infelizmente, para quem trabalha com os dados, tá? Mas é a realidade, amigo.
Complicado. As responsabilidades já começam a surgir e a gente já começa a ficar assustado, né? É por isso que a síndica é revoltada, e compreendo a revolta dela, quando ela fala, poxa, isso aí transforma muito complicado. Mas veja que é pensando na gente mesmo. Né? A lei de proteção de dados, como vocês já discutiram aqui, assim, é uma influência mundial, é uma tendência mundial. Né? Os dados, nesse momento de pandemia, olha onde a gente está. Nós estamos usando o aplicativo para interagir com não sei quantas pessoas. Eu quero a proteção do meu dado, vocês querem a proteção dos seus dados. Então, assim... E é necessária, né? É necessária, né? Então, esses condomínios que têm a portaria, né, entrada de veículos, entrada de pessoas, eles deveriam fortalecer muito mais agora esse controle, né? Vão ter que se adequar bastante, ter uma vigilância 24 horas, né? Não basta só ter o vigia agora ter o síndico e o pessoal da administração vão ter que tomar conta, né? Agora desses profissionais que estão ali manipulando, conduzindo os dados, né? Daquelas pessoas de acesso ali, porque agora já ficou uma coisa bem restrita, né? Qual seria a orientação que o senhor passaria para os síndicos que estão nos ouvindo, né? Os profissionais de contabilidade que trabalham com a área de condomínio, qual seria a orientação que o senhor passaria? Quais são os pontos do condomínio mais necessários que esses profissionais deveriam se atentar com relação à LGPD? Olha, como é o acesso dos condôminos às informações que o condomínio tem? Então, câmeras. Esse é um dos mais perigosos, porque eu fatalmente pego ali dados sensíveis e sem autorização de quem está sendo gravado. Mas a pessoa tem ciência. Tudo bem, tem que ter aquela placa, você está sendo filmado, não tem expectativa de privacidade, mas pelo fato de não ter autorização de quem está sendo gravado, eu tenho que ter uma cautela maior. Então isso tem que ser visto com muito, muito cuidado. Portaria, entrada e saída de pessoas, que é natural, não mudem os seus procedimentos de segurança, eles existem por algum motivo. O motivo é segurança. Então, você não acabe com a rotina de segurança com medo da Lei Geral de Proteção de Dados. Não. Adaptem esses procedimentos à LGPD. É isso que vocês vão fazer. Assembleias. Quando se registra determinadas questões na ata, que deve ser registrado, mas como que você guarda toda essa documentação? Tá? Então, esses são os 3 pontos que eu chamaria mais atenção. Vigilância interna, portaria e como que você guarda a documentação do condomínio. Tá? Claro que tem vários pontos, mas macro, eu diria, esses pontos. Mas cada condomínio é um mundo, né? Cada condomínio é um país, mini país. Então, você tem que mapear bem quais são todos os seus pontos de contato e coleta de dados. E você vai ter condomínios diferentes. Tem condomínio que nem portaria tem, nem porteiro tem, nem câmera tem. Né? A gente está falando aqui de câmera, mas tem condomínio que não tem câmera. Então, do ponto de vista de proteção de dados, ele tem menos trabalho? Tem. O risco é que ele pode ser assaltado, né? Mas, assim, você pondera, lógico. O condomínio decide. Quem não quer investir em câmera, eu não quero gastar. Tem outro risco? Tem, mas toma essa decisão. Eu até brinco, né, nas aulas dessa matéria, falando que você não quer ter problema. Chega alguém no meu escritório e aí ele já dá o nome. Não, nem me dá o nome. Não me dá nome, nem te olhei. Eu não quero coletar dado nenhum para depois não ter que... Não adianta, amigos. Vocês vão coletar dados. Não tem como. É impossível. Impossível. Empresa, mais impossível ainda. O próprio condomínio, a vida em comum. E a gente falando aqui, não, a gente está falando, claro, do Brasil todo, na internet, mas falando de Rio de Janeiro, criminalidade alta, você vai deixar de coletar o dado que você coleta por segurança, porque tem medo de alguma punição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Entendi. Complicado, já estou assustado. André, como é que você acha que o mercado hoje ele está se comportando e se preparando para
para se adaptar a essa lei? O mercado que eu digo, o mercado de condomínios. Se você desse um grau aí de 0 a 10 em nível de aceleração, qual o grau que você atribuiria para o mercado de condomínios? No sentido de preparação. É difícil dar nota. Eu diria que tá baixo. Por quê? Tirando iniciativas de Secov do Rio, ligado ao condomínio, né? Abade, aqui vocês, pouco enfoque, pouca movimentação para ter atenção a isso, tá? Eu acho que num volume muito aquém do que deveria ter, tá? E muito provavelmente, claro, por falta de conhecimento, né? Acho que a LGPD é alguma coisa, sei lá, só se aplica para redes sociais, né? Facebook, Google, algo que estaria fora da nossa realidade, né? Por isso eu vejo pouco. Dessas entidades, não, tá? Falar assim, a OAB fez eventos para pulverizar essa informação? Sim. CRC, né? Vocês fizeram um mês de LGPD, né? Então, não, isso sim. Mas ainda é pouco, né? Porque é uma instituição fazendo. Tá, mas tem que estar mais. E isso eu vejo pouco. E aí, por parte dos próprios condomínios, de buscarem saber, demanda muito pouca. Muito pouca. E eu consigo ver isso com o termômetro do meu escritório. Quando tem algum problema de que xingar alguém da política, vem um monte de consulta no dia seguinte. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. Quantos contatos no escritório? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque a maioria deles está pensando mais ou menos o seguinte: vou ficar na moita aqui, vou ficar quieto, esperar alguém reclamar. Se alguém reclamar, aí eu contato o Junqueira. Eu vou esperar alguém reclamar. É assim que está sendo. Eu estou, claro, achismo, lógico, com os poucos dados que eu tenho, mas é o que me parece, tá? Nós temos uma pergunta aqui do Rogério Carvalho, né? Ele pergunta: qual seria a boa prática que as administradoras podem adotar para informar o morador sobre esse fato, inadimplência, em suas prestações de contas para todos os condôminos? Carta fechada, direcionada somente para os condôminos, sem uso de adjetivos, lógico, isso é bem, na verdade, bem básico, né? Isso a administradora não vai usar adjetivos ali, né? No máximo é inadimplente, né? E nem vai usar provavelmente esses termos, vai colocar unidade com cotas em aberto, né? Eufemismos, né? Mas é isso que tem que estar. Carta fechada só para condômino. Quando eu falo condômino, é para quem o condômino autorizou. Então, se o condômino disse, manda para o endereço do meu imóvel, que tem um locatário, e o locatário que vai abrir, o problema não é seu. Você está encaminhando para o endereço que o condomínio determinou. Tá? Se o condomínio não determinou nenhum endereço, você vai mandar para o endereço do imóvel. Mas quem está lá vai abrir e vai descobrir. Eu não tenho a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou mandando para o proprietário. Se ele abriu correspondência alheia, o problema é dele. É até crime. Né? Mas você pode fazer isso. E continue falando. Me permitam, amigos, nesse ponto, embora não tenha relação direta com a LGPD, me permito só mencionar o caso de um síndico que ficou só há 2 décadas escondendo a inadimplência. Ele escondia a inadimplência sempre falando o seguinte: depois ele foi retirado do condomínio e aí se descobriu que tinha muita inadimplência. Inclusive, a cunhada dele era inadimplente, o conselho era todo inadimplente, mas ninguém sabia. Por quê? Porque ele sempre falava isso. O assunto é jurídico, sigiloso. Eu não posso divulgar quem é o inadimplente. Se eu não divulgo quem é o inadimplente, como que eu vou fiscalizar o condomínio se ele está cobrando o inadimplente? Como que eu vou ver as contas? Porque ele sempre falava assim, o inadimplente é X mil reais. Tá bom, mas quem está devendo? Não posso falar. Processando? Não posso falar, porque senão você vai descobrir quem é o inadimplente. Isso não tem base legal alguma. Corrupção. Não há sigilo de contas para condomínio. Isso só gera corrupção. É sonegação de informação e gera corrupção. André, quais são os cuidados
que os síndicos e administradoras precisariam tomar na contratação de prestadores de serviço? A mais básica que eu diria, claro, tirando aquela due diligence, né, de avaliar capital, né, se a empresa tem referência e tudo mais, mas no foco de Lei Geral de Proteção de Dados é já inserir cláusulas que te protejam, que deixem claro que, se ele não cumprir, se, por exemplo, não apresentar um relatório de proteção de dados, isso possa ser considerado como uma infração contratual que gere uma justa causa, que gera uma multa contratual para o prestador de serviço, né? Medidas assim como níveis de serviço no SLA, né? Os níveis de serviço ajustados, vocês colocarem também essa parte de proteção de dados. Isso é bom, porque se tiver algum vazamento, olha a proteção que você já fez. Não, eu botei isso no contrato, eu te exigi, você não fez, a culpa é sua. Eu vou pagar o prejuízo e você vai me reembolsar, né? Então isso é importante para qualquer terceirizado, tá? É lógico que chama mais atenção para portaria remota, vigilância, né? Porque eles mexem direto com o dado. Mas isso também é para a administradora do condomínio, a empresa, o contador que atende o seu condomínio, o advogado que atende o seu condomínio e todos mais. Não vai exigir isso do pedreiro, porque ele não vai conseguir atender, mas até ele tem que atender. Mas, assim, lamento, assim, eu tenho que ser realista, amigo. Uma coisa é você falar isso, vamos falar na prática. O pedreiro, não dizendo que, em geral, todo pedreiro não tem conhecimento, não sabe, mas trabalhos mais informais, dificilmente vão conseguir atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Vamos ver a realidade. Tá? Aquele pedreiro que você contrata só para fazer, não um serviço de engenheiro arquiteto. Não, pedreiro só para acertar ali, aquela pintura ali simples. Aquele gesso que estava faltando ali, o rejunte. Aquilo ali, você não gastou nem R$200. Né? Ele não vai ter relatório de proteção de dados, amigos. Então, vão reclamar à toa. Ainda nessa linha, os seguros de condomínio, eles já têm, depois que a lei entrou em vigor, eles já têm ou terão a cobertura para essas indenizações por falha no tratamento dos dados? Se tiver aquela cobertura de responsabilidade civil, sim. Aí se a cobertura fala, não, mas está excluso. Não, não está fora nada. Está dentro da responsabilidade civil. Até porque na apólice dificilmente ali vai constar todos os atos possíveis e imagináveis do síndico do condomínio. Não. Esse é mais um dever legal que o condomínio passa a ter, e caso exista algum sinistro, tem essa cobertura. Mas, claro, estou falando aqui em abstrato, vejam com cuidado a apólice, tá? Mas a recusa tem que ser muito bem justificada, tá? Não, eu digo explícita, uma cobertura expressa para isso. Porque responsabilidade civil não é genérico. Ela abrange muita coisa. Agora eu digo uma expressa, uma cobertura LGPD, por exemplo, com esse nome. Você acha que já tem no mercado, as seguradoras já estão trabalhando? Eu não conheço. Me surpreenderia se já tiver. Me surpreende. Eu não conheço. Até o momento eu não vi para condomínios uma apólice especificando vazamento de dados. Ou qualquer coisa relacionada a LGPD. Acho que uma hora isso deve acontecer, mas eu não conheço, não. Doutor André, uma pergunta. O síndico pode responder solidariamente pela inobservância dessa legislação? Opa, pode. Pode, principalmente por aqueles atos que ele pratica fora da Assembleia. E a administradora também? Repete para mim, eu te cortei. A administradora também pode responder por não assessorar ou não ajudar na implantação dessa regulamentação? Pode, se ela, na assessoria que ela dá de informação, lógico que ela é obrigada a adaptar tudo da LGPD do condomínio, ela tem que estar adaptada. Esse é um ponto. E ela coleta os dados, porque ela é operadora
do condomínio. Se ela pratica alguma falha, má prestação de serviço, ela responde por isso. Se ela não dá a orientação devida para o síndico, também. Tá? Mesmo que a orientação devida dela seja procure um advogado, mas é uma orientação, mesmo que seja. Tá? Não estou dizendo que a administradora tem que fazer tudo, assim como um contador, um advogado tem que fazer tudo. Não. Mas dentro daquilo que ela se dispõe, se ela não avisa, não chama a atenção do cliente, que é o dever de formação dela, né, assessoria, né, na gestão, falha e pode ser responsabilizado. E o síndico, naqueles atos que ele faz sem assembleia. Por isso que eu recomendo, passa todo o procedimento pela assembleia. Tudo que você faz sem assembleia, você corre o risco. Corre o risco da assembleia, porque a assembleia é um verdadeiro escudo, cobertor ao síndico. Onde ela aprova, não é mais o síndico agindo, é a assembleia. Se você pratica o ato sem esse respaldo, a Assembleia pode simplesmente julgar o seu ato inconveniente, irregular, te destituir e ainda deixar o pepino na sua mão. Tá? Então, assim, tem que ter cuidado o tempo todo. Eu entendo que os síndicos, às vezes, acham. É um trabalho ingrato, né? Ser síndico. Né? Você trabalha, enfrenta ingratidão, e ainda qualquer falha, rapidinho vou te apontar o dedo. Né? Eu acho que depois disso, eu acho que poucas pessoas vão querer ser síndico agora. Mas isso que eu sofro, amigos. Minha noiva é síndica, eu estou perdendo cada vez mais cabelo por causa disso. Eu temo por ela. Porque ser síndico realmente muito arriscado. As pessoas, a gente precisa de síndico, tá? Preciso. A gente precisa, né? Nós que moramos, a gente precisa de bons síndicos. Mas coitados deles, tá? São pessoas muito corajosas ou loucas, né? Eu não sei. Minha noiva não, lógico, é corajosa. Não vou falar que ela é louca, senão eu vou apoiar. Mas, assim, são pessoas especiais, devem ser pessoas especiais e muito bem preparadas, porque a cobrança de todo lado, responsabilidade muito grande, e realmente a Lei Geral de Proteção de Dados não diminui. Perfeito. Olha, falar. Qual é o conselho que você deixaria aqui para os síndicos e para as administradoras de condomínio em relação à LGPD? O conselho que eu dou faça uma revisão do ponto de vista de gestão, tá? Administrativo. Tá? Uma revisão, um mapeamento de todos os processos do condomínio. E isso não é uma dica muito de ciência jurídica, não. Isso é mais de gestão, de administração. Sua área, inclusive, né, Rafael? Por quê? Mapear processos. Porque as pessoas mudam, mas os processos continuam os mesmos, porque as atividades são as mesmas. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o fundamento principal do seu plano de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. O seu advogado vai avaliar o seu legítimo interesse de cada processo quando você, administrador, você, gestor, fala com a finalidade de cada um. Olha, eu preciso disso para isso, eu faço isso. Aí o seu advogado vai ver, olha, tá bom, pode. Entendi a sua justificativa, achei o fundamento jurídico. E aí isso com o seu TI. Faça esse exercício. E com as pessoas que são qualificadas que estão te rodeando, né? Então, você é síndico, geralmente o síndico é generalista, né? Então, o síndico sabe um pouco de tudo e sabe muito sobre nada, né? E via de regra é isso. Porque ele é o líder, ele sabe um pouco de tudo. Às vezes, lógico, o síndico é um advogado, então sabe um pouco mais de lei. O síndico é contador, então sabe mais de contabilidade. Maravilha, mas ele é síndico, não é contador. Ele é síndico. E aí, nisso, ele vai pegando cada uma das áreas e vai se alimentando e vendo isso. E esse é o conselho, amigos. Comecem a fazer isso agora. Não esperem reclamação do condomínio antissocial já te assinando, que aí já é tarde. Aí você vai contratar advogado, sim. Maravilha para a gente, porque os advogados vão cobrar. Para mim é ótimo. Mas não é bom para o condomínio. Você assustou a Elizabeth aí no chat. Ó. Elizabeth está dizendo que é síndica e está assustada. Eu lamento, amigos. Eu sou advogado, eu falo isso sempre nas aulas. Eu sou advogado, então, infelizmente, faz parte da descrição do meu trabalho, da minha profissão,
pode ser paranoico e terrorista. Então, é natural, nem tenho essa intenção, mas quando eu falo, já gera isso. Mas para tudo é remédio, tá? Se falar assim, qual que é a cura da Covid? Poxa, isso aí você me complica. Mas para tudo isso que a gente está falando, tem solução. A solução é preparo, é assessoria. A gente tem uma pergunta aqui do Valber. Ele diz que um titular reclama o vazamento de um dado no condomínio. E o controlador afirma que não vazou, que a origem do dado, do vazamento, não foi no condomínio. Aí ele diz, a pergunta dele é o seguinte: ele vai na delegacia, registra que houve vazamento de dados. Quem vai definir isso? Quem vai solucionar isso? Quem vai solucionar o conflito deles? Olha, é o seguinte, essa é a situação que vai acontecer em muitas organizações, em alguns condomínios. É importante que você tenha a figura do encarregado. A figura do encarregado, que muitos chamam por aí, não é essa a nomenclatura da lei, mas é esse o termo, que é o DPO, Data Protection Officer. Porque o encarregado, ele é o canal entre o titular de dados e o condomínio. E o condomínio, ou a organização, né? Porque a gente está falando de condomínio. E o condomínio é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O projeto original até da Lei Geral de Proteção de Dados era até que esse encarregado fosse um advogado, tivesse formação jurídica, mas não tem esse requisito pela lei. É alguém que tenha domínio disso. Um advogado, lógico, puxando sardinha para o meu lado, vou dizer que o melhor é o advogado, né? Mas a UTI vai falar que é ele, que é o TI, o contador vai falar que é o contador. O importante é que ele ali seja esse caminho e possa defender. E aí, se tem alegação de vazamento de dados, você tem que demonstrar que tomou todos os cuidados. Se não tiver... mas esse dado saiu de algum lugar. Tá bom, mas não saiu daqui. E aí você vai ter tudo isso pronto. A realidade, amigos, que hoje talvez não se exija. Mas amanhã, daqui a um mês, se você for exigir do titular de dados onde que está o relatório de proteção de dados, e você não tem esse documento pronto, então você está errado. Você está errado. E esse relatório, ele não é feito só com advogado. Tá? Eu estou falando muito do advogado, não é feito só com advogado. Tem que ter o TI. O que eu faço? Eu tenho que ter o administrativo. Ele vai dizer, como que se faz? Tem que ter o contador, tem que ter a contabilidade. Então, afeta todas essas áreas. Por isso que aquela síndica xingou, né? Dizendo que, poxa, eu vou ter que gastar. Amigos, se você já não gasta com isso, lamento falar a realidade. Vocês estão investindo mal os seus recursos. Vocês já deveriam ter essa assessoria. Essa é a realidade. Tá? Ali só deixa isso claro. Você tem que ter assessoria de todas essas áreas. Tá? Não é querendo fazer demagogia ou propaganda de profissão nenhuma. Estou falando de responsabilidade civil e criminal da sua gestão. Se você não tem as pessoas certas para tratar as questões certas, você está sendo negligente. É isso. E aí, se você é negligente, você vai ser condenado. Vazamento de dados. O que você fez para proteger o computador? Não, aquele computador a gente deixa ali. Tem senha? Não, não tem senha. Tem firewall? Não, não tem firewall. Não tem antivírus? Não tem nada. Você tem um programa de proteção de dados? Não, não tem. Então, vai pagar a indenização, tá? Saiba disso. Vai pagar os danos morais pelo vazamento dos dados pessoais dessas pessoas. Tá? E é dano moral e renúncia, tá? E não precisa comprovar o dano moral. O dano moral já existe simplesmente pelo fato do vazamento do dado. Tá? Essa é uma das concepções que a Lei Geral de Proteção de Dados ratifica. Tá? Então, financeiramente falando, é importante a gente se preocupar com isso. Maurício. Vamos lá. Bem, doutor, meu querido moderador, nós chegamos ao final da nossa live. Infelizmente, a hora voou. Olha como é que as coisas são. São tantas perguntas, doutor, são perguntas infinitas. E todas pertinentes, né? Todas. O senhor não tem noção, são perguntas infinitas, porque muitas perguntas que eu fiz foi com base em vivência. Eu sou síndico,
Lamento, tá? Lamento. Sou síndico, sou administrador, sou contador. Olha que loucura. A minha responsabilidade, eu acho que ela quadriplicou. Isso. Desculpa. Essa fumaça eu tinha reduzido um pouquinho o terrorismo. Desculpa, Maurício. Não, eu já não vou dormir essa noite, pode ter certeza, mas eu vou procurar estudar mais ainda. Bem, eu quero agradecer imensamente a participação do meu querido, grandioso amigo coordenador da Comissão de Contabilidade Condominial e nosso presidente de interiores, meu amigo Rafael Machado, mais conhecido como 440, que ele é ligado do 220 movido a plutônio. Ele é muito bom. Olha, e agradecer também ao doutor André Junqueira pela belíssima explanação, falou com tanta propriedade, passou segurança ao mesmo tempo, deixou a gente um pouco preocupado. Mas a gente sabe onde vai procurar as respostas daqui a algum tempo. Quando a gente tiver qualquer probleminha, a gente já sabe. Rafael, gruda no pé desse homem, não deixa ele fugir da gente não, hein? Entendeu? Eu gostaria também de agradecer a todos que estiveram conosco e que puderam desfrutar de toda essa troca de aprendizado. Tá? Eu quero agradecer a equipe técnica, a Alice e o Rodrigo, os delegados do nosso Conselho Regional de Contabilidade que estavam presentes, né? Os nossos conselheiros, que eu vi que tinham alguns presentes, não dá para falar todos, o nosso coordenador da comissão de LGPD, nosso professor Anderson Fraga, né? E todas as demais pessoas que nos acompanharam até agora, nesse momento. Eu gostaria também de dar alguns avisos, passar algumas informações, né? Lembrando que no chat foi disponibilizado um link, tá? Para que possam inserir as informações para emissão do certificado de participação nesta live. Este link ficará disponível para preenchimento por apenas 1 hora. Lembrando, tá, pessoal? Para não esquecer, tá? Aqui, inclusive, aqueles que precisam de diplomas por causa da pontuação do CFC, então, por favor, acessem. Tá? E gostaria também de comunicar para que possam garantir, todos que estão nos ouvindo aí, os profissionais de contabilidade, a nova era contábil. Garantam já a sua vaga. Tá? Esse evento acontecerá entre os dias 17 e 18 de novembro. É uma programação especial preparada para todos os profissionais da área da contabilidade, empreendedores, jovens recém-formados, estudantes. Esse pessoal que está terminando aí a faculdade, que estão no meio da faculdade, não percam. Okay? As inscrições poderão ser feitas pelo site do evento, que será também disponibilizado aqui no nosso chat. Tá? E, para receber todos os nossos informativos e ações de primeira mão, baixe o aplicativo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, o CRC-RJ, no celular, e siga nosso perfil nas redes sociais e se inscrevam nos nossos canais. Ok? Eu quero agradecer imensamente. Rafa, cara, você é demais. Obrigado por ter trago o doutor André Junqueira, tá? Eu agradeço também a toda a comissão de contabilidade condominial e a todas as comissões do nosso conselho. O pessoal trabalha incessantemente, um pessoal que é guerreiro, eles buscam sempre estudar, encontrar soluções para o problema da nossa profissão, do coletivo dos nossos profissionais. Desde já, agradeço a todos. Doutor André, muitíssimo obrigado. Esperamos nos ver de novo. Tomara, isso mesmo. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Lembrando que semana que vem, semana LGPD na área trabalhista. Relações de trabalho, adequação, departamento pessoal e RH. Não perca a nossa semana que vem. Olha, vai ser bom, hein? Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até logo. Obrigado, André. Obrigado, Maurício. Até mais. Boa noite a todos, hein? Um abraço. Obrigado. Tchau.